Oi gente, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula hoje. A gente vai falar de industrialização, um assunto muito recorrente, muito cobrado em vestibulares e também no Enem, né? Que é um dos principais, o principal, que não o principal objetivo de vocês. Bom, então a gente tem que entender primeiro o que é industrializar, o que significa o conceito de industrialização, que é um processo socioeconômico, atenção a esse sócio, que consiste na criação de máquinas e aprimoramento de tecnologia. E essas máquinas elas vão substituir o homem em determinadas tarefas. Que essa máquina ela vai passar a substituir o homem na tarefa. Então, a ideia é aumentar o processo produtivo, produzir mais rápido em maior quantidade, porque eu vou ter um consumo mais rápido, que é um dos objetivos, transformar o processamento dessa matéria-prima em bens de consumo, tá? Ou seja, em algo que vamos consumir. E aqui é só uma imagem exemplificando o início de processo de industrialização aí, com as máquinas, lógico, homens controlando essas máquinas para esse processo produtivo, aumentar esse processo produtivo, consequentemente, maximizar os lucros. Bom, a primeira fase ela acontece na Inglaterra, que tem como matéria-prima principal o carvão mineral, inventa a máquina a vapor, a indústria principal é a indústria têxtil, mas existem outras, e a mão de obra é pouco qualificada. Por que eu gosto de fazer isso aqui? A gente está resumindo. A gente está resumindo a localização, matéria-prima, o invento, a indústria, a mão de obra. Se a gente pega isso, a gente consegue diferenciar cada uma das revoluções de forma bem direta e bem objetiva. Tá? A localização, o local onde ela ocorre, a matéria-prima principal, que é o carvão mineral, porque ele alimenta, a máquina a vapor, a gente tem sempre essa relação, matéria-prima principal, invento. A indústria também está ligada diretamente a uma indústria têxtil, cuja qual as máquinas funcionavam a vapor, que funcionava a carvão mineral, e a mão de obra era pouco qualificada porque era uma indústria nascente, era uma indústria que estava começando. Tá? Localização na Inglaterra. A Inglaterra teve, sem dúvida, a questão ambiental a seu favor, porque tinha o recurso de carvão mineral, tinha máquina a vapor, mas tinha um modelo social que se preocupava nesse processo de industrialização, de inventos, de buscar alternativas para o processo produtivo para maximizar a produção. Então a gente não pode colocar só no âmbito determinista de que tinha matéria-prima, consequentemente conseguiu produzir, porque tinha matéria-prima, conseguiu produzir e consequentemente ganhar dinheiro. Não, teve também um processo de estudo e qualificação, enfim. Todo um preparo para chegar nesse momento, para conseguir usar a matéria-prima, um recurso natural disponível no território para, enfim, ter resultados dentro do processo produtivo. Os resultados no espaço, que são talvez o ponto mais importante quando a gente está falando de processos industriais de revoluções industriais e que geralmente são os mais cobrados, é o que acontece, quais são os resultados. Na primeira revolução, a gente tem o crescimento das cidades. São cidades ou núcleos urbanos que vão surgir ao redor dessas primeiras indústrias. Tá? A gente tem dois momentos. A gente tem um momento de que você tem um processo de mecanização do campo acontecendo paralelamente ao processo de industrialização nas cidades. Então tem dois efeitos ali, um efeito repulsivo do homem ao campo, o homem sai do campo porque a máquina está entrando no lugar dele para trabalhar, e tem surgindo esses primeiros inícios de industrialização aí, dessas primeiras indústrias que no começo, claro, precisavam de mais mão de obra do que hoje, por mais que a máquina venha substituir a mão de obra humana, mas ainda assim precisa de mão de obra humana, principalmente nessa indústria que estava surgindo. Então esse homem sai do campo e vai trabalhar nessa indústria que está crescendo nas cidades, como por exemplo a cidade de Londres, na Inglaterra. Então a gente tem o crescimento dessas cidades que vão se aglomerando cada vez mais, essa população vai se aglomerando cada vez mais. A gente tem altos níveis de poluição, porque o carvão mineral libera muitos gases poluentes, e a gente tem uma intensificação do êxodo rural, porque essa indústria ela vai funcionar como atrativo dessa população que está saindo do campo. Então eu tenho o êxodo rural intensificado porque eu tenho a mecanização do campo como fator repulsivo e eu tenho a indústria surgindo como um fator atrativo. Então eu tenho os dois elementos aí, um elemento repulsivo e um elemento atrativo, que são responsáveis por intensificar esse êxodo rural e mudar esse espaço que vai virar o espaço da cidade, o espaço urbano nas grandes metrópoles. Então sobre a primeira fase a gente tem isso para falar de forma principal. A segunda fase a gente tem uma mudança bem complexa no processo produtivo principalmente, mas vamos lá a tabelinha aqui. A localização a gente tem os Estados Unidos como principal ponto. A matéria-prima é o petróleo, tá? A principal matéria-prima. De novo, sempre relacionando um ao outro. O motor a combustão vem como um principal invento desse período, tá? Que funciona à base do petróleo. E a indústria é uma indústria automobilística, que é uma indústria principal,
que está surgindo nesse período. A mão de obra já tem que ser um pouco mais qualificada porque o trabalho já é um pouco mais complexo. E essa ideia do trabalho mais complexo, dentro dessa ideia do trabalho mais complexo, a gente tem a teoria de Taylor, que tem a racionalização do trabalho, tá? O que é o Taylorismo, que vai racionalizar o trabalho, ele vai pensar o trabalho. Primeiro, uma divisão hierárquica da mão de obra, quem tem mais capacidade intelectual, teoricamente, que estudou mais, enfim, tem um conhecimento técnico-científico maior, vai para funções de liderança e chefia, e quem não tem vai para uma ideia de Taylor que surge, que é esse fracionamento do trabalho na linha de montagem. É dividir a linha de montagem. Cada empregado faz uma coisa a fim de maximizar a produção e, consequentemente, maximizar os lucros, reduzindo assim os custos. Se cada trabalhador fizer uma coisa, a ideia de Taylor, cada trabalhador fazendo uma coisa, você tinha uma redução dos custos ali, você não tinha a perda de tempo de deslocamento de um ponto ao outro. O que seria isso? O cara fica parado e você implementa, por exemplo, a linha de montagem, como no caso da esteira, que vai andando assim e tal, e o cara vai trabalhando no mesmo lugar de forma repetitiva, então você maximiza os lucros a partir da perda de tempo de trabalho da pessoa se deslocando. A gente sempre fala daquele filme Em Tempos Modernos, que mostra mais ou menos isso lá, o Chaplin trabalhando de forma repetitiva. Você tem alguém na hora da troca de turno que ele nem sai do turno, a máquina nem para, o cara troca com ele no turno, ele sai fazendo aquele esforço repetitivo sempre, tá? Isso foi uma ideia do Taylor. O Taylorismo não é um modelo produtivo, é só uma ideia, uma coisa no âmbito conceitual, no âmbito intelectual. Já o Fordismo, não. É quando Henry Ford, ele se adapta, ele se apropria e adapta as ideias de Ford, de Taylor, aí sim, para dentro do processo produtivo, da esteira e tudo mais. A ideia de Ford era manter essa alta produtividade, mas gerar um grande consumo. O Ford, a grande sacada do Ford foi: eu tenho que produzir para alguém consumir. Então ele cria uma sociedade de consumo. É nesse momento que a gente tem o principal marco, na verdade, da criação de uma sociedade de consumo. Eu só produzo porque eu preciso de alguém para consumir. Se não tiver ninguém para consumir, não faz sentido eu produzir, tá? Então eu preciso criar uma sociedade de consumo. Qual foi o pulo do gato do Ford? Foi aumentando o mercado consumidor, ou seja, mais gente para consumir, inserindo o funcionário da fábrica como mercado consumidor. Ele aumentou um pouco os salários dos funcionários dele, para aí sim fazer com que eles gastassem mais dinheiro. Então o funcionário dele podia consumir e agora o funcionário consumindo, ele tinha um mercado consumidor maior, o que ele expandiu assim a ideia de consumo. Então é ali que é criada uma sociedade de consumo, ou um dos momentos, a gente não pode definir como único, que a gente tem a criação de uma sociedade de consumo que a gente reproduz até hoje, que é primordial para o funcionamento da indústria. Sem ela não faz sentido você produzir se você não tem ninguém para consumir, tá? Se não existe consumo, não existe produção, não faz sentido. Por isso a sociedade sempre por isso tem aquela máxima, né, que a propaganda é a alma do negócio, vem disso, de que quanto mais você vende, mais você precisa. Quanto mais o seu produto chega a alguém através da propaganda, mais gente conhece, mais gente vai comprar. Então você tem um aumento do mercado consumidor aí. E se você tem um aumento do mercado consumidor, mais gente consumindo, você vai ter uma produção maior e você vai ter o lucro dentro desse processo produtivo, tá? E a terceira fase, que é uma fase um pouco mais recente, a gente já tem uma localização mais esparsa, mais separada no espaço. A gente tem Estados Unidos, Alemanha e Japão, mas tem outros grandes centros aí nesse período, mas esses são os três principais. A matéria-prima já não tem uma matéria-prima em foco, é uma matéria-prima que é variada, pode usar de tudo. E o principal invento é o chip. O chip eletrônico vai proporcionar um controle da produção diferente, que a gente vai ver já já. A indústria é uma indústria tecnológica, basicamente, baseada em tecnologia. E a mão de obra agora tem que ser super qualificada, tem que ser uma mão de obra muito qualificada, porque vai ter um trabalho um pouco mais complexo, tá? Um pouco não, bem mais complexo. Características espaciais e produtivas. A principal delas é nesse período que surge o toyotismo. A gente tem o Japão ali. O toyotismo surge no Japão. E qual a ideia do toyotismo, desculpa? Lá no Fordismo, a produção era: vamos produzir e vamos fazer todo mundo comprar. Produz e compra. Então você tinha um estoque sempre muito alto para quando a pessoa viesse a consumir, você já tinha logo a reposição de mercado muito rápida. No toyotismo não, porque a gente teve uma crise em 30, em 29 lá e tal, que tem relação direta com a superprodução
do período fordista, o consumo diminuiu, aquele produto ficou lá encalhado, lei de oferta e mercado, preço cai, lucro cai, começa a rolar demissão, enfim, toda aquela bola de neve produtiva. A gente tem como essa característica então do toyotismo que muda e vira essa chave, a gente tem essa produção por demanda, que é uma produção chamada de just in time. Eu vou produzir só o que o mercado vai consumir. Eu faço, por exemplo, uma pesquisa e vejo a aceitação de um produto no mercado. E eu vou começar a produzir por demanda. Aumentou a demanda, eu produzo um pouco mais. Diminuiu a demanda, eu diminuo a produção. Justamente para não gerar um estoque muito grande, ocasionando uma desvalorização do produto lá na frente. Então essa produção just in time iniciada no toyotismo. A gente tem uma flexibilização do trabalho maior. A ideia do toyotismo era que aquele trabalho em esteira já não seria mais tão útil assim, e que a gente deveria ter uma flexibilização do trabalho, proporcionado, por exemplo, por esse chip eu tenho uma sede de empresa, tem a ver diretamente, né, a flexibilização do trabalho com a compressão espaço-tempo e com essa redistribuição mundial da produção, é porque dentro desse contexto das três eu tenho uma flexibilização do trabalho, ou seja, o trabalho ele pode ser mais flexível, eu posso ter uma sede de empresa num lugar e o processo produtivo em outro, um trabalhador faz várias outras funções também na empresa, um trabalhador que está rodando ali e tal. Surge a ideia dentro da terceira fase de uma compressão espaço-tempo, que está sendo mostrada aqui nessa imagem, de que o mundo está cada vez menor, porque eu tenho a tecnologia proporcionando tanto o deslocamento espacial de fato, com aviões cada vez mais rápidos, bem mais rápidos do que os barcos lá no período das grandes navegações, por exemplo. Isso vai fazer com que o mundo fique menor, né? A aniquilação do espaço através do tempo. O tempo que eu demoro para ir de um ponto ao outro faz com que o mundo, entre aspas, fique menor. Aí, claro, a distância do mundo não teve nenhuma mudança, as distâncias do mundo, o tamanho do planeta Terra, nada disso. Mas o nosso tempo de deslocamento de um ponto ao outro está cada vez menor. Então a gente tem uma aniquilação do espaço, esse espaço que era muito grande, agora pelo tempo. E eu consigo fazer uma redistribuição mundial da produção, buscando vantagens produtivas em outros países. Os países que se industrializaram primeiro tiveram um desenvolvimento mais rápido e, consequentemente, tinham mais potencial financeiro, né? E, consequentemente, você tem uma população que está cada vez mais bem qualificada e essa população mais bem qualificada vai cobrar mais caro para trabalhar, né? E o que acontece? Esses países e essas empresas, através dessa flexibilização do trabalho, da ideia da compressão espaço-tempo, eles conseguem fazer uma redistribuição produtiva dentro do planeta. Eu consigo colocar uma empresa, a sede de uma empresa, onde acontece toda a negociação da empresa, vai ficar, por exemplo, em Nova York, e meu processo produtivo, de fato, a fábrica vai ficar na China, onde eu tenho vantagem produtiva, que é mão de obra mais barata, eu tenho isenções fiscais, geralmente, que esses países dão para atrair essas multinacionais para gerar emprego no país. Enfim, eu tenho várias vantagens que são buscadas por esses países que estão já bem inseridos dentro do processo de industrialização e já avançados nesse processo industrial. Tá? A principal mudança dentro da industrialização é que ela está sempre se adaptando, é isso que eu quero que a gente pense e que fique para a gente, é que ela está sempre se adaptando a um processo, ela está sempre se adaptando, a uma sociedade, ela está sempre se adaptando à sociedade, às demandas que a sociedade tem para que continue consumindo e que esse consumo continue proporcionando e fazendo com que a máquina industrial continue se movendo, porque se o consumo cessa, a gente tem uma estagnação produtiva. Tá? Isso não é bom para quem, claro, está no ramo da indústria. Não é bom para ninguém, de uma forma genérica, assim, né? Então eu tenho uma estagnação produtiva. Então eu vou ter um declínio da minha economia, da economia do meu país. Só que a gente sabe que tem um contraponto que isso é danoso para o meio ambiente em vários momentos, tá? Bom, de forma geral era isso que eu queria falar com vocês sobre a industrialização. Até a próxima, qualquer dúvida é só procurar a gente. Tchau, tchau.